Olá, queridos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos indo para o nosso estudo de número 4 sobre a armadura de Deus. Recapitulando um pouquinho, no estudo de número 1 nós falamos sobre a nossa fonte de força, que é Deus. Falamos também de um modo geral sobre a armadura de Deus. No estudo de número 2 nós falamos sobre o cinturão da verdade e a couraça da justiça. No estudo número 3, nós falamos sobre calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz e falamos também sobre o escudo da fé. E neste estudo, o número 4, nós estaremos falando sobre o capacete da salvação. E por isso, eu quero que você reflita um pouco comigo. A cabeça é a parte vital do nosso corpo, pois o cérebro comanda todas as funções do nosso organismo. É no cérebro que se desenvolve a nossa mente e a nossa mente produz os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos afetam diretamente as nossas emoções. Se os nossos pensamentos são sadios, nós nos sentiremos bem. Mas, se os nossos pensamentos forem doentios, nos sentiremos mal e passaremos a desenvolver uma série de doenças emocionais como ansiedade, fobia, complexo de inferioridade, entre outras coisas. Por ser tão importante, a nossa mente é muito visada pelo inimigo das nossas almas, porque ele sabe que se conseguir interferir na mente de uma pessoa, ele irá desarticulá-la, feri-la e irá afastá-la de Deus. Por isso a proteção da nossa mente é muito importante. Como um capacete de um soldado protege sua cabeça de golpes em uma batalha, o capacete da salvação tem como objetivo proteger a mente do servo de Deus de ataques sutis ou violentos praticados pelo nosso inimigo espiritual. O apóstolo Paulo disse em Efésios, capítulo 6, versículo 17, o seguinte: usem o capacete da salvação. Usem o capacete da salvação. O capacete da salvação é para a proteção da nossa mente. Como toda a armadura de Deus tem o objetivo de nos proteger, o capacete da salvação tem o objetivo de proteger, de guardar a nossa mente nessa batalha espiritual. E refletindo sobre isso, eu li um texto do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 3, que tem muito a ver com isso. Paulo diz assim: o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. O apóstolo Paulo estava preocupado com a mente da sua igreja em Corinto, porque o apóstolo Paulo sabia muito bem que uma das estratégias do diabo para afastar os servos de Deus é corrompendo a mente deles, é produzindo dúvidas. Portanto, medo, dúvidas, culpa, tristezas aparentemente sem motivo, falsas doutrinas, ilusões, vícios, entre outras coisas, são as armas do mal para nos afastar de Deus. Por isso, o capacete da salvação é tão importante para a proteção da nossa mente. Mas eu faço uma pergunta: como o capacete da salvação nos protege? Quando Paulo estava falando sobre o capacete da salvação, ele estava falando sobre a salvação que recebemos em Cristo Jesus. E eu não quero nesse estudo aqui entrar no mérito da doutrina da salvação propriamente dita. Eu só quero falar num aspecto que se refere ao capacete da salvação que Paulo nos ensina aqui em Efésios 6. Portanto, o capacete da salvação nos protege da seguinte maneira: a salvação nos dá a consciência de nossa identidade como filhos de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós nos tornamos naquele momento
filhos de Deus. A nossa identidade naquele momento passou a ser de filhos de Deus. A salvação nos dá a consciência de que nós somos filhos de Deus, de que nós não pertencemos mais a este mundo, de que a nossa conduta a partir daquele momento deve ser diferente, que agora nós somos da luz, não somos mais das trevas. É essa consciência que a salvação nos dá. Agora somos filhos de Deus. A palavra de Deus aqui em Romanos 8, versículo 16, o apóstolo Paulo nos diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando somos salvos em Cristo Jesus, a nossa identidade passa a ser a de filhos de Deus. E como filhos de Deus, a nossa mentalidade muda, porque nós entendemos que agora nós pertencemos a Deus e que nós precisamos avaliar a nossa vida para que a nossa vida seja uma vida que agrade a Deus, seja uma vida de adoração a Deus. Portanto, nós passamos a policiar o nosso comportamento, passamos a pensar naquilo que convém e naquilo que não convém ao servo de Deus. Passamos a entender que existe um mundo espiritual, passamos a entender que existe um inimigo espiritual que quer nos destruir. Então, o capacete da salvação, ele nos protege nessa primeira situação pelo fato de que a salvação nos traz a consciência, nossa identidade como filhos de Deus. E tendo a consciência de que somos filhos de Deus, passamos a nos posicionar diferente, passamos a tomar cuidados que antes não tomávamos. Como o capacete da salvação nos protege? A salvação nos dá a segurança emocional e espiritual para a batalha. Quando nós temos consciência de que somos salvos em Cristo Jesus, essa nossa consciência de que somos salvos nos dá uma segurança, emocional, nos dá uma segurança espiritual na batalha em saber que nós não estamos sozinhos, em saber que nós somos filhos de Deus e propriedade exclusiva de Deus. Se somos filhos de Deus e propriedade exclusiva de Deus, é claro que seremos guardados, que seremos protegidos por Deus, não estaremos sozinhos. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18, João nos diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. E o maligno não o atinge. A consciência que temos da nossa salvação nos dá segurança, porque entendemos que passamos a ser filhos de Deus, passamos a pertencer à família do Senhor Jesus, passamos a ter a consciência de que nós não estamos sozinhos, mas que o Senhor Jesus nos acompanha em toda a nossa trajetória aqui nesta terra. Portanto, é muito bom saber que não estamos sozinhos e que aquela pessoa que nos acompanha é todo-poderosa. Isso é uma bênção para nós. Quando nós estamos em determinado lugar e estamos sozinhos, nós nos sentimos meio inseguros, mas quando estamos bem acompanhados, nos sentimos mais tranquilos, nos sentimos mais fortes, nos sentimos mais seguros. O capacete da salvação nos protege, porque a salvação traz para nós uma consciência de segurança, de que não estamos sozinhos, uma consciência de segurança emocional e espiritual. Como o capacete da salvação nos protege? A salvação nos dá a esperança de que um dia essa batalha chegará ao fim. Quando somos salvos em Cristo Jesus, quando entendemos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando passamos a estudar a Palavra de Deus, nós vamos aprender e nós vamos entender que esta batalha chegará ao fim, que haverá
o fim para essa batalha espiritual. A palavra de Deus, na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 13, nos ensina: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A salvação nos dá a esperança de que esta batalha espiritual, esta luta contra o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, que nos acusa a todo momento, que fica nos espreitando para nos fazer tropeçar, essa batalha irá terminar com a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo colocou muito bem nesse texto, que ele diz o seguinte: enquanto aguardamos a bendita esperança, nós sabemos que tudo isso chegará ao fim, e por isso nós aguardamos esperançosos em Cristo Jesus, porque sabemos que Ele é imutável, Ele fez a promessa e irá cumprir. Em breve essa batalha acabará. Gosto também do texto de Apocalipse 12, versículo 10, onde diz: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Satanás já está derrotado e ele sabe que o seu dia está chegando, o dia que Deus irá finalizar com a sua atuação sobre a vida dos seus filhos, sobre este mundo. A salvação nos dá essa esperança de que tudo isso vai acabar e nós viveremos eternamente no reino do nosso Deus. Esse é o capacete da salvação. E eu quero concluir esse estudo refletindo em algumas questões. A primeira é: será que todos aqueles que se dizem cristãos possuem o capacete da salvação? Será? Será que realmente você está salvo? Será que realmente você é um convertido em Cristo Jesus? Ou você é um convencido? Existem aquelas pessoas que se tornam religiosas e pensam que estão salvas. E pensam que pertencem ao reino de Deus, mas na verdade não pertencem ao reino de Deus. Na verdade não estão salvas, elas estão somente convencidas, elas acham que estão salvas. Sabe por quê? Quem é salvo apresenta em sua vida frutos dignos do arrependimento. Quem é salvo apresenta na sua vida um comportamento diferente. Apresenta em seus lábios palavras diferentes. Tratam as pessoas de maneira diferente. Quem mentia não mente mais. Quem tinha um hábito terrível, feio, de falar mal dos outros, agora não fala mais, fala bem. Quem roubava não rouba mais. Quem era dominado por vícios agora está liberto em Cristo Jesus. A pessoa que se converteu, ela demonstra em sua vida frutos dessa conversão. A salvação é individual. A salvação é algo interno, no coração da pessoa. Mas nós podemos observar, porque o Senhor Jesus nos ensinou que a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos. Portanto, pelos frutos nós conheceremos se uma pessoa é salva ou não, se ela usa o capacete da salvação ou não. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, que você possa usar o capacete da salvação para proteger a sua mente dos ataques terríveis
diabólicos do inimigo das nossas almas. E aguardo você no próximo estudo. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Amém.